Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre o gênero crônica narrativa. Tá? Nós vamos continuar na crônica, só que no tipo narrativo. Vamos lá. Então, a crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual e um espaço determinado. A linguagem é simples e direta e muitas vezes utilizam do humor para entreter os leitores. Ademais, podem apresentar o discurso direto, onde há a reprodução das falas dos personagens. Então, a crônica narrativa ela vai ser um texto, né, que vai contar uma história de forma simples e direta, certo? E a linguagem, o discurso, ele vai ser discurso direto, que é aquele discurso que nós temos as falas marcadas, né, pelo travessão, tá? Mas não necessariamente ela precisa ser totalmente o discurso direto, tá bom? O foco narrativo envolve os mais diversos tipos de narrador, podendo ser em primeira ou em terceira pessoa. Então, quando você fala aqui em foco narrativo, é o tipo de narrador que vai ser empregado para aquela história. Se vai ser o narrador em primeira pessoa, ou seja, aquele que conta a sua história, ou se vai ser o narrador em terceira pessoa, que é aquele que fala do que está acontecendo dentro da história, dentro da narrativa. Podendo ser o narrador observador, que ele está ali dentro da história, só que ele não é o personagem principal. Ou então o narrador onisciente, que é aquele que está de fora, observando todo o contexto que está acontecendo. Ele sabe de tudo que ocorre dentro da história. Vale lembrar que a crônica é um texto curto, onde a principal característica é relatar acontecimentos cotidianos e de forma cronológica, daí seu nome. Esse tipo de texto é muito veiculado nos meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Então a crônica, ela é um texto curto, pequeno, é uma história curta, tá? Que vai falar de acontecimentos do dia a dia, de uma forma cronológica, por isso que é crônica, ou seja, com início, meio e fim, tá? Tendo ali uma marcação de tempo sequencial. Então, onde é que esses textos eles vão ser veiculados? Na maioria das vezes eles são veiculados em jornais, em revistas, tá? Em algum blog, certo? Então, o cronista é aquele que escreve as crônicas, é uma espécie de observador do cotidiano, cenas corriqueiras, ações banais ou acontecimentos inusitados. São sempre temas para ótimos textos desse gênero. Então, o cronista ele vai estar ali observando o que acontece no seu dia a dia. Tá? Se você, por um acaso, for escrever uma crônica, né, que é uma das atividades propostas, você vai observar algo do dia a dia, né, na sua vizinhança, na sua casa ou na sua cidade, né, no país. Então você vai ver algo que aconteceu e aquele fato você vai transformar numa crônica. O cronista ele fica ali observando o cotidiano, a gente está vendo aí nessa imagem, né, cenas do dia a dia, coisas comuns. Ele pega aquilo ali e transforma aquela situação em uma narrativa, em uma história, uma pequena historinha. Então, as características, né? A crônica ela possui algumas características presentes em quase todas as grandes composições, né? Tematizar situações cotidianas, então ele vai pegar aquela situação e vai transformar aquilo ali em algo, né? Diálogos entre casais, cenas em um restaurante, momentos em uma estação de metrô, são temas comuns em crônicas. Tá? Ali, momentos que aconteceram no ônibus, né? Momentos que aconteceram numa brincadeira. Então, aquela situação ele pega e transforma numa história. A linguagem é leve. O uso do nível coloquial da língua é bem-vindo nas crônicas. Em alguns casos, o humor ou ainda o tom poético pode marcar a linguagem usada nesse gênero. Então, quando for escrever a crônica,
A linguagem tem que ser leve, né? Uma linguagem mais aproximada da nossa fala no dia a dia, algo mais, né, não tão rebuscado. Então você pode dar um tom mais humorado, né, mais divertido para essa crônica, ou você pode dar um tom mais poético, né, mais romântico para aquela história. As narrativas são curtas, tá? Em geral, as crônicas não são textos longos, os enredos costumam durar no máximo poucas horas e, em geral, a narrativa ocorre em 1 ou 2 cenários. Então, como a gente já disse, né, é um texto pequeno, ele utiliza ali poucos cenários, poucos locais para contar aquela história, certo? Então, se você está produzindo, você não vai narrar uma história que ela percorre toda a cidade ou que ela percorre todo o local ali. Não, é um fato comum que aconteceu naquele local específico e aquilo ali vai ser contado de uma maneira bem simples, com uma linguagem bem leve, né, de forma rápida. Poucos e também com poucos personagens. Por ser uma narrativa curta, é comum que as crônicas representem apenas um pequeno grupo de pessoas. Em muitos casos, apenas um personagem pode surgir dentro da história. Então você está contando ali um fato que aconteceu, você foca em um personagem, tá? 1 ou 2 personagens. Não que não tenha outros dentro da história, mas o foco fica para aquele principal, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui os elementos que compõem uma narrativa. Toda narrativa ela precisa ter esses elementos, seja crônica ou seja um outro texto narrativo, tá? Tem que ter o espaço, né, que é o lugar onde aquela história está acontecendo. Ela precisa ter o enredo, que é a própria história, né, que é a ação que vai ser desenvolvida ali dentro. Ela precisa ter o narrador, que pode ser narrador personagem, observador ou iniciante, depende do foco que você quer dar para o seu texto. E tem que ter também personagens, no caso ali 1 ou 2, 3 personagens, não podemos ampliar. E o tempo, em que tempo você está contando essa história, se é no tempo presente, se é no tempo passado, se é um tempo cronológico, se é um tempo psicológico, aí você que vai dar esse tom, tá? Se você vai falar do começo até o final, se você vai falar do final para o começo, se o tempo está marcado aqui na memória das pessoas, né? Um personagem está ali falando um fato, de repente o outro entra dentro daquela história. Então isso aí é você como cronista que vai dar esse tempo, tá? Todos esses elementos aí para a narrativa. Nós temos aqui um exemplo de uma crônica que é Aprenda a Chamar a Polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois liguei de novo e disse com uma voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turmas dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto,
um tenente se aproximou de mim e disse: "Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão." Eu respondi: "Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível." Então, nós temos aqui esse exemplo de crônica, uma situação ali comum que aconteceu, né, com esse personagem. E ele utilizou aqui o quê? Do humor para contar essa história, certo? Nesta crônica, o autor narra uma situação do cotidiano de forma leve, concisa, classificando como uma crônica o quê? Narrativa. Ele está narrando o que aconteceu com ele naquela situação. Nós temos aqui um exercício para treinar um pouquinho sobre o que nós falamos. Sobre a estruturação global do enredo da história, marque a alternativa que enumere a sequência correta da segunda coluna, levando em consideração os elementos da primeira. Nós temos aqui a primeira coluna, né, com o número 1, apresentação, o número 2, o desenvolvimento, o número 3, o clímax e o número 4, o desfecho. Então nós temos 4 momentos para enumerarmos ali de acordo com aquela crônica. Então, vamos ver. O primeiro tópico ali. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12. Então, essa primeira frase aí, esse primeiro trecho, está relatando o quê? É a apresentação da história? É o desenvolvimento? É o clímax ou o desfecho? Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12. O que vocês acham que representa dentro dessa narrativa aí? É o quê? É o clímax, é aquele momento alto da história, né? Aquele momento que dá uma emoção, assim, como assim? O que aconteceu? O que vai acontecer agora? Esse é o ápice da história. O segundo tópico. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. E esse tópico aí, o que é, né? Qual desses elementos? É a apresentação? É o desenvolvimento ou o desfecho da história? Lembrando que o desfecho é o quê? É o final da história. Já é o final aí? Vamos ver. Não, é a apresentação. Aqui ele está mostrando o que está acontecendo dentro da história dele. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Então ele está mostrando como a história vai se desenvolver. Próximo. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E aqui, é o desenvolvimento? É o desfecho? É o quê? É o desfecho, quando a história caminhou ali para o seu final. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão, certo? Já é o fim da narrativa. E por último nós temos o desenvolvimento. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Então isso aí ele apresentou ali o que estava acontecendo, né? Ele desenvolveu o que ele fez de acordo com aquela apresentação, qual foi os passos que ele tomou, né? O clímax que ocorreu e como a história se encerrou. Então a resposta aqui seria o quê? A letra A, certo? Então, todos nós temos que observar para essas características que a crônica apresenta. Tá? Observar primeiro, né, um texto curto, é um texto que pode ser de um tom humorado, que pode ser também algo mais para o lado esportivo, tá? Depende da crônica que você quer construir, certo? Então, e depois observar para o tipo de texto que nós vamos construir, que nesse caso é um texto narrativo. E os textos narrativos, eles têm os seus elementos para ser uma narrativa. Tá certo? Ele tem personagem, ele tem espaço, enredo, ele tem narrador, principalmente, precisa ter um narrador, tá certo? E esse é o foco que você pode dar para a sua história, tá bom? Então a nossa aula de hoje, que é sobre crônica narrativa, ela se encerra por aqui, tá? Você pode acessar na plataforma Eduque outras atividades sobre o gênero narrativo, sobre o gênero crônica narrativa, tá? Sobre
outros tipos de crônicas também para você exercitar, para você aprimorar o seu conhecimento. Até mais.